CPI houve presidente de empresa que garantiu fiança de R$ 80 milhões em contrato da Covaxin. Roberto Pereira Júnior obteve no STF direito de não responder a perguntas que o incriminem. Senadores afirmam que FIBBank, apesar do nome, nem sequer é uma instituição financeira. Assisto agora, em Últimas Notícias. A CPI da Covid houve nesta quarta-feira, 25, Roberto Pereira Ramos Júnior, diretor-presidente do FIBBank. A empresa ofereceu garantia financeira de R$ 80,7 milhões em um contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. Na noite desta terça, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a Ramos Júnior o direito de não responder perguntas que possam levá-lo a produzir provas contra si mesmo. Mas a ministra ressalvou que ele não pode deixar de falar a verdade em relação a todos os demais questionamentos. O depoimento mantém o foco da CPI nas negociações de vacinas por parte do Ministério da Saúde. A carta de fiança do FIBBank fazia parte do processo de aquisição da Covaxin, que previa 20 milhões de doses a um valor de R$ 1,6 bilhão, mas foi cancelado por suspeita de irregularidades. Nenhuma dose foi entregue, vídeo abaixo. O documento foi assinado pelo então diretor do Departamento de Logística Roberto Dias, exonerado da pasta em meio a denúncias de cobrança de propina e de ter pressionado pela liberação da Covaxin. Ele nega as acusações. Na véspera do depoimento, Roberto Júnior pediu o adiamento da sessão em um dia, para poder reunir maiores subsídios e documentos, mas a cúpula da CPI manteve a data original. Senadores querem entender o motivo pelo qual a Precisa contratou o FIBBank, que, apesar do nome, não é uma instituição financeira, e se há irregularidades no processo. Além disso, a CPI também apura se a empresa tem algum sócio oculto e, se sim, a quem ele seria ligado. No início do mês, a CPI aprovou a quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do FIBBank. Responsável pelo pedido de convocação do diretor e um dos condutores dessa frente de investigação, o senador Tasso Gereçaiti, PSDB Ceará, ressaltou que há indícios de uma operação fraudulenta envolvendo o FIBBank e a Precisa. A Precisa procura uma empresa que sequer está autorizada pelo Banco Central a atuar como instituição financeira, que, agora sabemos, teve seu capital integralizado de forma duvidosa e aponta indícios de uma operação fraudulenta, afirma Tasso no requerimento, que pedia a quebra de sigilo. A comissão também apura as finanças do FIBBank. De acordo com Gereçati, já foi constatado que a empresa tem um capital integralizado de R$ 7,5 bilhões, dentre os quais R$ 7,2 bilhões referem-se apenas a um imóvel em Curitiba. O senador reforça que, conforme as apurações da CPI, não foi encontrado nenhum terreno referente ao imóvel. Em depoimento à CPI na última quinta-feira, 19, o presidente da Precisa, Francisco Maximiano, foi questionado por qual motivo firmou o contrato com o FIBBank. Ele, porém, recorreu ao direito ao silêncio e não respondeu. Esta é uma das maiores farsas que eu já vi na minha vida comercial. Uma empresa com capital de 7,5 bilhões, que foram integralizados através de terrenos que não existem. Com todo respeito, é muita cara de pau oferecer ao Ministério da Saúde uma empresa dessas como garantidora de um capital, de um volume de recursos desse tamanho. Realmente não existe isso, disse Tasso. O FIBBank também aparece como fiador da Precisa em um outro contrato com o Ministério da Saúde. No ano passado, a empresa firmou contrato com a pasta de 10 mil preservativos femininos, a um valor total de R$ 31,5 milhões. Na ocasião, o FIBBank consta como garantidor da Precisa em valor de R$ 787.500. O contrato foi novamente firmado pelo então Departamento de Logística do Ministério, Roberto Dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.